Olá, tudo bem com você? O Educa Floripa está entrando no ar e hoje nós trazemos o quadro Ser Professor. Nós fomos até a costeira do Pirajubaé, lá na Escola Adotiva Liberato Valentim, conhecer um pouco da história da Daniele Sagaz. Na nossa matéria especial, o tema é biodiversidade, né? Matéria feita lá na Escola Henrique Veras. E no quadro É o Seguinte, o nosso momento de reflexão, o tema é começar com o fim já em mente. E é claro, como todo o Educa Floripa, nós temos um convidado muito especial, na verdade uma convidada hoje. Nós recebemos aqui a Iracema Munarim. Tudo bem, Iracema? Tudo bem, Duran? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos aqui a sua presença, ela que é chefe do Departamento de Tecnologias Educacionais. Entende muito de tecnologia para a educação. Antes da gente começar o programa, nós gostaríamos de conhecer um pouco da Iracema, né, quanto profissional. Você é de Florianópolis, nasceu aqui na capital, como é que é? Eu nasci em Lages. Lages. Morei em Lages até os 18 anos, quando eu vim para cá para fazer meu curso superior. Né? Me formei em Educação Física, licenciatura plena na UFSC, e dali já emendei um mestrado em Educação e Comunicação. Né? Na graduação eu já me interessava por mídias, já participava de um grupo de pesquisa que estava iniciando ali, o Labomídia, que continua até hoje. E me envolvi no mestrado no Núcleo Infância, Comunicação e Arte, com a professora Gilca Girardello, que foi quem me orientou, né? E desde então, estou ali estudando mídias, tecnologias. E logo em seguida eu fiz um doutorado também em educação. E também continuei estudando tecnologias, né? E fui seguindo, né? Você foi picada pelo vírus da tecnologia. Fui, desde o começo ali. No começo era uma curiosidade para entender como que era a relação das crianças com as mídias, mais especificamente a televisão, né? Os desenhos animados, como era essa relação, esse tempo em que as crianças passavam assistindo TV, como elas levavam isso para a escola e, sobretudo, para as suas brincadeiras. Né? Relacionava isso com a teoria do movimento humano. Isso foi tema dos seus estudos? Foi tema do meu TCC. Eu levei isso para o meu mestrado, na dissertação. Eu fiz não vou dizer um comparativo, mas eu fui em duas escolas bem diferentes, de metodologias bem diferentes, para entender como que era essa relação das crianças com o que elas assistiam na TV e como isso aparecia nas brincadeiras delas, né? Mas uma visão bem crítica, não aquela ideia de que a TV faz mal e ponto, né? Como que elas se apropriam desses conteúdos brincando, né? E como que elas levam isso para o dia a dia delas. Tem pai, tem mãe que não se importa muito do seu filho, da sua filha ficar algum tempo, horas às vezes, na frente da televisão, vendo desenhos animados, né? E com essa coisa do streaming, de TVs por assinatura, né? Ampliou-se a oferta desses desenhos animados, né? Mas tem mãe que se preocupa um pouco, né? Qual é a conclusão do teu estudo aí com relação a isso? É legal, faz bem, bacana, tem que ter um tempo, tem que ter uma certa dosagem, como é que é isso? A gente trabalha um pouco com a ideia que já é bem antiga, né? Do Humberto Eco já falava isso, dos apocalípticos e os integrados, né? Aqueles que acham que as tecnologias estão aí para o mal e aqueles que acham que não, que está tudo bem e estão aí para nos ajudar. A gente fica mais entre o meio do caminho, né? Que é um grande pensador na área, chama David Buckingham, que é um inglês, que traz bastante essas reflexões sobre as mídias, as tecnologias na educação. Ele traz essa ideia de que a gente não pode nem exagerar e nem também negar, né? Porque a partir do momento que a gente nega as tecnologias nas nossas vidas, a gente não consegue ter argumentos para criticá-la e também aprender a criar e criar conteúdos nelas, né? Para a gente não ser apenas consumidores passivos. Então, tudo tem que ter um meio termo, tem que ter os seus limites, claro. Nem 8, nem 80. Exatamente. Eu era fã dos Flintstones e só me fez bem, gostava bastante do desenho. Não cresci com nenhum trauma aí. Bom, quando se fala em professor de tecnologia, né, a gente está falando de que tipo de professor, né? Qual é a característica desse professor que ensina a tecnologia ou a introdução à tecnologia para os alunos, né, em Florianópolis, e a diferença do professor do dia a dia, né? Como é que é? A gente tem na nossa rede pelo menos um professor de tecnologia em cada unidade de ensino, né? Isso é bem, como é que eu vou dizer, não tem em todas as redes de ensino, muito pelo contrário, né? É bem inovador.
E a vantagem desse concurso que é feito para os professores de tecnologias é que não exige uma área específica de tecnologia. A pessoa que vai prestar esse concurso precisa ter uma licenciatura e um mestrado, um doutorado, uma especialização que relacione as tecnologias, né? Mídias e tecnologias no geral. Isso traz uma grande riqueza, porque tem pessoas de variadas áreas, né? Então, eu venho da educação física, tem outros, né, da geografia, da história, da pedagogia, né? São diversos conhecimentos que se agrupam no mesmo grupo de professores. E o papel desse professor de tecnologias é levar a reflexão crítica sobre as tecnologias, essa apropriação crítica sobre os conteúdos para os estudantes das nossas unidades. Então, eles estão ali, pelo menos, né, uma vez por semana, com cada turma de 1º a 5º ano, trabalhando esses conteúdos, né, levando uma continuidade, né? Então, alguns preferem trabalhar, olha, agora eu vou trabalhar mais essa questão da mídia, mais da leitura crítica. Outros... Existe uma conversa com o professor de sala ali para não sair muito fora? Totalmente. O trabalho do professor de tecnologia nunca é sozinho, né? Ele está sempre em conversa com o professor regente, ele tem a proposta, tem a especificidade, né? Porque é um professor de área, né? Então ele tem o seu conteúdo para passar, mas sempre vinculado ao que o professor regente, que é o professor que está ali, né? A professora geralmente está ali todos os dias com as crianças acompanhando, mas sempre fazendo uma vinculação entre os conteúdos, né, com a BNCC, com a proposta curricular de Florianópolis, para que essas crianças utilizem a sala informatizada de uma maneira diferente do que faria na sala de aula que ela está normalmente no dia a dia, né? Muito bem, eu estou conversando com a Iracema Munarim, que é chefe do Departamento de Tecnologias Educacionais. A gente dá uma pausinha agora, que eu quero chamar o nosso quadro Ser Professor, que traz recortes de motivações pessoais. Os motivos que levam nossos educadores para a sala de aula. E hoje a gente mostra o relato da Daniele Sagaz, que conta que foram os professores do filho que despertaram a vontade de seguir a profissão e ser uma professora ativa e participativa. Vamos conhecer. Eu sou mãe, então quando você é mãe, você quer um futuro melhor para o seu filho, né? E eu tive muitas educadoras boas do meu filho. Então elas foram espelhos para que eu pudesse me tornar uma pedagoga, né? Eu sou formada em outra faculdade, administração, e aí fiz pedagogia pelo fato que eu falava assim, eu dá para fazer algo diferente com essas crianças. E eu via como elas se dedicavam, aquelas crianças, né? Ajudavam-me a fazer, tirar fralda. Eu falei, olha só, dá para fazer também ser uma professora diferente. Então, o que eu gosto das crianças? Eu gosto que elas sejam os meus professores. Eu aprendo com elas, né? É a pedagogia do professor observador, né? Nós somos o professor observador e a criança ali, ela é a verdadeira professora, porque ela me ensina todos os dias. Então, isso é uma troca de conhecimento muito grande, que uma faculdade não te traz. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, a professora bateu com a régua para me dizer para aprender a ler, né? E era totalmente diferente. Hoje em dia, jamais podemos fazer isso, né? Então, hoje é a conversa, hoje é o diálogo, né? Mostrar o porquê que ele tem que aprender a ler, por que aquele número é importante, por que uma conta de mais é importante. Por que é legal aprender a ler? Para quando o ônibus vier, você saber para onde você está indo. Para quando o ônibus vier, você saber onde vai descer, né? Então, tudo isso tem que saber o porquê. Tudo que vai ser ensinado tem que ter o porquê. E aí a criança aprende com mais desenvolvimento, né? Mais com empatia. A gente volta aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Iracema, do Departamento de Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Uma das funções do teu departamento, Iracema, é assessorar e propor a inovação, né, para as unidades. Como isso funciona na prática? Bom, a gente está em contato diariamente com os professores de tecnologias mais especificamente, né? Então, somos o único departamento que acompanha professores de área, né, no seu fazer pedagógico, tanto no seu planejamento quanto no seu dia a dia nas unidades. Então, o nosso papel é assessorar, trazer essa inovação, trazer ideias, instigar para que eles planejem eles entrem em outras áreas que até então talvez não tivessem pensado, né? Mas sempre tendo em foco a inovação no ensino. Estamos passando por um momento de mudanças, por enquanto estamos apenas em 2 pessoas, né? Como assessoras, e temos mais uma assessora administrativa.
E os professores, sempre que tem alguma dúvida de como atuar, né, a gente traz esse ensino da robótica, da questão maker também, fazendo formações para eles. A gente vai falar sobre robótica daqui a pouquinho. Vamos lá. E a gente também oferece formações para professores de outras áreas, né, a convite, para que eles possam entender também como que é esse processo de inovação na educação da nossa rede municipal de ensino, para que eles também possam levar para outras áreas essa inovação. E também atuamos nas formações que são mensais de todas as áreas a convite, né? Os professores nos convidam para que a gente faça essas formações para eles, né? Como é que funciona essa transmissão, né, desse conhecimento? É decidido um currículo, né, para o ano, e esse currículo ele é cumprido à risca ou ele sofre algumas modificações dependendo da demanda, dependendo da escola, dependendo da classe? Como é que funciona isso? Então, o trabalho do professor de tecnologias já é diferenciado a partir daí. Nós não temos um currículo, né? Okay. Não é uma disciplina existente ainda como uma área específica de ensino, né? É algo que a gente ainda pretende estruturar para fazer isso acontecer mais à frente. E a gente atua diretamente com eles a partir de uma conversa entre o grupo, né? Do que é importante sempre no começo do ano e muito voltado à realidade de cada unidade. Então, a gente busca muito ir atrás dos problemas locais, né? O que aquela unidade está apresentando e como que a gente pode trabalhar a partir daquilo que se apresenta. Então, esse assessoramento, esse acompanhamento é meio que diário. É diário. Porque as demandas são diárias, né? Exatamente. Então, esse, vamos chamar assim, afinar, né, do que está sendo ensinado, ele é constante. E são muitas características diferentes de cada lugar, né? Então, a gente tem uma turma lá na Costa da Lagoa, a gente tem um grupo lá no sul da ilha, outro no norte da ilha. Então, são características muito diferentes. Mas temos, né, a tecnologia na nossa proposta curricular, então está ali presente para que a gente tenha isso como base. E também a BNCC, que também traz essa ideia das tecnologias, né? Então, a gente baseia todo o nosso trabalho nisso. Qual é o retorno das crianças para vocês, né, com relação a essas aulas de tecnologia? Porque hoje a gente vive num mundo tecnológico, né? Então, essa garotada já nasce com o celular na mão, já nasce com acesso à informação, mas às vezes, na prática, sabem de uma forma empírica, não sabem no conhecimento científico ali, né? Como é que é o retorno? Essas crianças vão animadas para essas aulas? Elas demonstram muito interesse? Eu acho que deve ser sensacional, principalmente as aulas de robótica que a gente vai falar daqui a pouco. São, né, as aulas mais esperadas, né? As crianças gostam muito, eu diria que entre essa e a educação física estão ali no páreo, né? Tá uma briga grande. E até muito essa coisa do maker, né? Então, aprender fazendo, então elas colocam a mão na massa, deve ser muito bacana. A gente fez uma matéria especial aqui num dos programas do Educa Floripa, que foi muito interessante, né? Eles têm, inclusive, eles elegem, né? Alguns alunos são responsáveis, principalmente na área de robótica, por alguns setores, né? Um que cuida do material, um que leva o material para a mesa, enfim, mas daqui a pouquinho a gente entra nesses detalhes aí sobre a robótica. Eu vou chamar agora a nossa matéria especial. Os jogos têm sido uma ótima ferramenta para os professores trabalharem diferentes conteúdos. Eles ajudam na compreensão e na fixação das informações e, de quebra, trazem mais dinamismo para as salas de aula. Confira com a gente. 2 jogos diferentes, um dominó, onde os assuntos precisam se complementar, e um quiz de perguntas e respostas. Quais desses produtos não são recicláveis? Papel cartão, cartolina, papel carbono. Papel carbono. A cada 1 tonelada de vidro reciclado, evita-se a extração de quantos quilos de areia? 2.500, 1.300 ou 10? É a B, 1.300. Na coleta seletiva, qual é o tipo de resíduo que deve ser depositado na lixeira de cor preta? A. Resíduos radioativos. B. Metal. C. Madeira. Metal. Madeira. Eu ia errar também. E é assim, de forma divertida e dinâmica, que esses estudantes estão aprendendo sobre consumo consciente. Os jogos têm sido um recurso pedagógico eficiente em sala de aula. Luana explica quais são as regras do quiz e conta que ele ajuda na compreensão e na fixação do conteúdo. E ela tem que saber a resposta. Se ela não souber, aí é um menos um ponto. E a gente vai ficando com pontos. Quem chegar a 10 vence. E cada pessoa fica com 4.
Ou se a pessoa quiser fazer em dupla com a outra, por exemplo, eu estou em dupla com ela. Então, eu leio e ela fala se está certo ou não. Então, é bem legal. Eu gosto bastante porque... como é que eu posso dizer? Ajuda a fixar o conhecimento, assim, a memorizar Sim. o conteúdo? Sim, quando a gente vai fazer de novo, várias vezes a gente já sabe, porque a gente já fez a mesma pergunta. O que vocês já aprenderam aí, descobriram de bacana? Do tempo da decomposição da garrafa PET, para onde é que vai o lixo, essas coisas. Bem legal. Os jogos são muito utilizados pela professora Patrícia, que procura diferentes alternativas conforme a necessidade do que precisa ser trabalhado com os estudantes. Nesse caso, os jogos ajudam a ensinar diferentes aspectos do consumo consciente, conhecimentos práticos e úteis para a vida. O que foi abordado? Vários temas, a importância da reciclagem, os tipos de resíduos, a cor dos coletores para fazer a segregação. O que é um tema que mais chama a atenção deles nesse momento, assim, que tu percebe que desperta, assim, que eles ficam até... Eles ficam bem surpresos quando eles descobrem que a importância para onde é que vai esse material que eles separam. Então, as pessoas que utilizam esses materiais conseguem fazer até uso financeiro dos catadores, a reciclagem de latinha, do vidro, porque esses materiais podem se transformar depois e devolve para a indústria. Patrícia atua no Laboratório de Ciências e conta que as aulas precisam ser cada vez mais dinâmicas e participativas. E é assim, trocando ideias, interagindo e se divertindo, que se constrói o conhecimento nos dias de hoje. O Laboratório de Ciências é um espaço para eles colocarem a mão na massa, para eles aprenderem fazendo, e várias atividades acontecem aqui, né? Não só esses jogos de hoje. Sim. Conta pra gente. A gente faz experiências, então faz experiência de foguete, de vulcão. Tem experiência, agora quando a gente trabalha os seres vivos, a gente traz os animais, eles olham no microscópio, abrem, então é sempre uma alegria para eles poder estar interagindo. Vocês vão criando mesmo dinâmicas diferentes. Sim, a ideia do laboratório são as atividades práticas. O conteúdo teórico eles vêm com as professoras regentes e aqui é só a parte prática mesmo. E esse joguinho, vocês mesmos que produziram? Sim, esse nós compramos da internet, tem um professor de geografia que ele faz vários jogos, ele disponibiliza os PDFs, aí a gente imprimiu aqui na prefeitura, recortou, deixou prontinho para eles. Você estava me falando também de uma aula recente sobre que vocês trouxeram peixe. Eu trouxe um peixe para eles. Tem muitos alunos que são filhos de pescadores, até uns alunos se ofereceram para trazer um peixinho. Queridos, e aí eles vêm, adoram. E aí, o que eles aprenderam? O que vocês... Sim, eles viram a importância das escamas para proteção, para a natação do peixe. Biodiversidade foi o tema da nossa matéria especial hoje aqui no Educa Floripa, voltando com a nossa entrevistada Iracema Monarim. Iracema, aula de robótica. Nós já fizemos uma matéria especial, como eu disse no bloco anterior, sobre uma aula na prática. A gente foi numa unidade da Escola do Futuro e foi muito bacana, assim. Como é que funciona, né? Recapitulando essa questão da robótica. Por que a robótica? O que isso... Qual é o objetivo de ensinar esse tipo de tecnologia para a criança nessa idade? Então, Duran, essa é a realização de um sonho, né? É um projeto aí que foi encampado pela nossa chefe, pela nossa diretora Raquel, né? Ela, inclusive, já deu entrevista aqui, que é a diretora do ensino fundamental, e também do nosso secretário Maurício, de trazer a robótica para as nossas escolas, né? Pensando na questão da inovação mesmo, né? O que a gente pode trazer de melhor para os nossos estudantes da rede, para que eles tenham acesso ao que há de melhor na educação no mundo. Então, estamos implantando esse ano o projeto de robótica, que veio com a ideia de trazer as peças da Lego, né? Que é um projeto mundial, para que as crianças tenham acesso a esse tipo de iniciação à programação, né? Então, a programação, programar
blocos. E as crianças atuam muito nisso a partir daquilo que você comentou, né, de atribuir funções, né? Então, tem a criança que naquele momento é a líder, tem a criança que é a construtora, tem a criança que é a programadora, e existe aquele giro entre as funções para que elas possam passar por todas as funções. Então, a ideia é que a criança aprenda brincando, né? E aprenda a trazer mais questões, não apenas buscar respostas prontas para aquilo, né? Mas que ela possa se questionar, ela possa desconstruir, construir, possa entender que talvez uma coisa não deu certo e a partir daí buscar outras soluções. Também entender que ela tem uma vez e depois é a vez do outro, né? Essa ideia do trabalho em grupo. Então, a gente tá trazendo, implantando cada vez mais aqui no nosso ensino essa ideia da robótica e do maker em geral, né? Que é essa ideia do aprender fazendo, né? De colocar a mão na massa. Isso acaba incentivando também o coletivo das crianças, né? Porque são processos na construção de um carrinho, né? Que daqui a pouco ele vai sair andando em cima da mesa e tal, mas são processos que precisam, né, de cada setor ali e o coletivo precisa estar ajudando, né? Então, além da tecnologia, tem essa questão E também como ir além, né? Porque a gente também não gosta de coisas formatadas e que sejam feitas daquele jeito, né? Por isso que a gente pensou nesse projeto, porque ele é mais intuitivo, mas ele também não fecha a porta para novas programações, né? As crianças conseguem ir além. Acho que vocês passaram já no Maria Conceição, as crianças aprendendo robótica, e lá eles estão mostrando como eles fizeram o que estava proposto no projeto e estão indo além, fazendo outras programações que não estavam pensadas naquela aula, naquela metodologia, né? Então, a gente consegue superar ir muito além do que aquilo que a gente também imaginava, porque as crianças nos ensinam o tempo todo, né? Que bacana. Hoje as aulas de robótica, elas estão limitadas somente às escolas do futuro ou outras escolas, outras unidades têm acesso também? Todas as nossas unidades receberam esses kits de robótica, né? Foram kits de robótica para os anos iniciais e estão chegando agora kits de robótica para os anos finais. Então, todos os estudantes poderão ter acesso, né? A gente está fazendo essa formação com os professores. A gente sabe que nem sempre começa com todas as turmas, né? A gente tem um pouco de paciência porque o processo de apropriação também dos professores precisa acontecer, né? Mas estão aí, os kits estão aí, as crianças estão... Essas que já estão testando, e são muitas unidades que já estão colocando em prática, eu acho que já conseguimos colocar em todas. As crianças estão gostando muito, tá sendo bem legal. Já deu para descobrir algum gêniozinho ali? Já deu para perceber? Porque né, a gente sempre tem aquele que é mais interessado, aquele que é mais esperto, aquele que corta caminho, aquele que pensa na frente, né? Isso é o legal da robótica, porque às vezes aquele estudante que a gente acha que está um pouco devagar, o que está acontecendo? Essa criança não está aprendendo aqui na aula ali de robótica, do maker ela voa. Que bacana, né? Que bacana. Então é um outro tipo de linguagem que essa criança tem acesso, ela pode explorar e ir muito além do que a gente imaginava, né? Muito bem, que bacana. Bom, no quadro é o seguinte de hoje, no nosso momento de reflexão, a gente vai falar sobre a importância do professor planejar sua aula e começar com o fim já em mente, sabendo onde quer chegar. É o seguinte, é apresentado pelo secretário Maurício Pereira. Confere aí. É o seguinte, começar com o fim já em mente. Eu tive a honra de participar de várias palestras com um cidadão que muito me ensinou. O nome dele chama Stephen Covey. Pesquisa aí. O Stephen Covey dizia o seguinte: um dos passos fundamentais para a gente ter um sucesso no projeto, na carreira, na vida, é começar com o fim já em mente. O que ele estava dizendo com isso? Um professor, quando vai dar uma aula, ele precisa planejar a sua aula. Ele precisa saber onde é que ele quer chegar. E para saber onde quer chegar, ele tem que ir lá no futuro, saber onde que ele quer estar, voltar ao presente, formular as estratégias, o caminho, a metodologia, as etapas para chegar até lá. Quando eu sei para onde eu quero ir, a carreira, o caminho fica mais fácil. Às vezes, a vida da gente, ela aparece na nossa frente determinadas situações que parecem uma grande oportunidade e às vezes é uma ameaça. E quando eu não tenho o fim em mente, ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro lado,
ora eu vou para outro lado, eu vou para tudo quanto é lado. E eu acabo não encontrando trilho. Porque a vida é feita de um trilho, não de um trilho de trem, mas de uma trilha, né? Que a gente vai fazendo essa trilha na caminhada. Agora, quando eu tenho o fim já em mente, eu estou focado, essa palavra é importante. Eu tenho que ter foco, foco no meu futuro, foco onde eu quero estar, foco onde eu quero chegar. Isso tudo facilita a caminhada. E isso me dá tranquilidade, porque eu consigo visualizar que as etapas que eu estou seguindo, que o caminho que eu estou seguindo, faz parte de um projeto maior, que é o fim que eu visualizei lá atrás. Quando as pessoas não sabem onde quer chegar, dizem que qualquer caminho ajuda ou qualquer caminho atrapalha. É muito trágico para um professor que não consegue planejar a sua aula, não sabe qual é o objetivo da aula, não sabe qual é o fim lá na frente. Porque aí a aula é de qualquer jeito. A metodologia que ele vai usar, ele nem sabe qual é. Qual é a metodologia, quais são os recursos metodológicos que eu vou usar? Se eu não sei onde eu quero chegar, como eu vou conseguir planejar a caminhada? Quem não consegue colocar o fim em mente, tem muita, e eu não gosto dessa palavra, hein? Tem muita dificuldade na trajetória, tem muita dificuldade na caminhada. Só tem um detalhe, quem sabe onde quer chegar, quem tem o fim já em mente, não tem dificuldade, tem desafios. E a cada desafio passado, a cada desafio superado, ele se torna mais forte, ele se torna mais sólido nessa caminhada, que é uma caminhada de muitos desafios. Então não esqueça, qualquer projeto, qualquer iniciativa, qualquer aula, você professor que está me vendo, que você sabe quais são os objetivos, quais são as metas a serem atingidas, tudo fica mais tranquilo. E quando não tem, aí realmente você vai ter muitas dificuldades. Ou melhor, aumentam os desafios. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa. Bom, a gente está chegando no final do programa e eu não poderia deixar de perguntar sobre a questão, o conceito de letramento digital que está dentro, né, desse guarda-chuva aí dos ensinos na área de tecnologia educacional. O que é? Qual o conceito do letramento digital? Bom, a gente parte da ideia de que somos seres sociais, né? E seres sociais que somos, a gente utiliza a linguagem para se comunicar. E a linguagem, ela não é apenas a escrita, né? Apenas a falada e a escrita. A gente utiliza essa linguagem em tantos dispositivos e hoje os dispositivos digitais estão muito em voga, né? A gente tem muito acesso a smartphones, tablets, em toda a conexão da internet. Então, a ideia do letramento digital é que as crianças aprendam a se comunicar e a utilizar esses dispositivos de uma maneira com que ela se faça entender e também entenda esses processos, né? De uma maneira crítica, né? Que ela consiga fazer uma leitura do que chega até ela e como ela pode também se expor ou se colocar numa situação a partir desses dispositivos digitais. Há um esclarecimento também com relação à origem do conteúdo e a fake news também, né? Há uma orientação para o aluno com relação a isso? Sim, com certeza, porque a fake news ela vem dessa ideia de fofoca, né? Que a gente já, na linguagem oral, já era muito utilizada, né? E isso acaba se transpondo também para os meios digitais. Então, a gente trabalha muito com as crianças para que elas possam identificar as fontes, busquem essas fontes, né, e consigam comparar. Será que é isso mesmo? Onde a gente vai procurar uma informação correta para entender se isso é uma mentira ou se isso realmente é verdade? Então, existe todo um trabalho dos professores para que a gente ensine isso e também evitando o que a gente chama do cyberbullying, né, que acontece muito também entre os jovens, de trazer conteúdos, enfim, maliciosos ou que façam mal a alguém nas redes sociais e que eles entendam que toda ação deles nas redes sociais pode existir uma consequência. Então, a gente trabalha nesse sentido... De esclarecimento, né? De esclarecimento. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Educa Floripa de hoje, né? Falei com a Iracema Munarim, que é chefe do Departamento de Tecnologias Educacionais. Iracema, muito obrigado pela sua presença aqui, pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, o Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal.